Uma das maiores vantagens do mercado digital é que é muito fácil você começar a trabalhar com escrita nele, a começar a ganhar dinheiro escrevendo nele. O problema é você crescer depois dentro da carreira. Se você for falar com qualquer copywriter que está aí pelo menos um ano no mercado, ele vai te dizer isso. Exatamente isso. E se você entrar nos grupos de copyright do Facebook, por exemplo, você vai ver lá o nível de reclamação da galera. O pessoal falando que tem empresa pagando pouco, concorrência está grande e tal. Mas isso é 90%. E os outros 10%? Esses estão voando. Por quê? Porque eles descobriram como aprender o que precisa ser aprendido, como executar e como ter resultado. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. As 3 etapas para você não só começar como copywriter, mas também ser bem remunerado dentro da profissão. Beleza? Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Corrêa e eu sou copywriter desde 2017 e nesse canal aqui eu te ensino a maneira mais rápida, fácil e prática de entrar nesse mercado. Você está com problema, está com dificuldade, está patinando, me manda uma mensagem, Eduardo B. Corrêa, no LinkedIn, no Instagram, vamos trocar uma ideia e eu te ajudo lá, beleza? Muito bem, então nesse vídeo aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou te mostrar isso daqui, ó, as 3 etapas para você ganhar dinheiro como copywriter. São 3 etapas que eu desenvolvi, organizei de acordo com a minha experiência, com tudo que eu vivenciei no mercado, com tudo que eu estudei nesse mercado e que eu ensino hoje para os meus alunos, tá? Então hoje eu tenho vários alunos aí que já estão no mercado, inclusive tem pessoas com mais de 60 anos que estão no mercado aí trabalhando, que foram meus alunos, maior orgulho, para te mostrar que idade também não é problema, se você aí faz parte dos profissionais mais 50 como eu, né? Então, fica tranquilo que idade não é um problema. Vamos lá então, 3 etapas. Ó, a primeira etapa é a seguinte, criar textos que tragam resultados para as empresas. E aqui tem um sério problema que às vezes as pessoas, elas caem no erro básico e que estraga o resto da vida delas como copywriter, que é o quê? Achar que só porque ela sabe escrever bem, ela vai ser uma boa copywriter. Eu conheço pessoas que têm a formação em jornalismo, ou em letras, ou em comunicação, e acham que isso é o suficiente, vê meia dúzia de videozinho no YouTube para entender o que é marketing de conteúdo, como é que funciona o trabalho do copywriter e tal, não sei o quê, taca copywriter ou redator freelancer lá no LinkedIn e começa a procurar trabalho. Resultado, são esses que estão geralmente nos grupos lá reclamando do mercado. Por quê? Porque não adianta você saber escrever um texto jornalístico ou um texto qualquer baseado na tua vivência, na tua experiência e tal. Você pode ser ótimo em português, e ótimo em literatura e tal. Esse não é o texto que a empresa precisa para ter resultado. Primeiro, qual é o resultado que a empresa quer? Ela quer aumentar, ela quer, primeiro, atrair o público-alvo que ela precisa, né? E cada empresa tem o seu público-alvo. Aquele público que ele vai estar interessado no produto e serviço que ela está oferecendo. Esse público tem que engajar nos canais digitais, ou seja, no Instagram ele tem que virar seguidor, ele tem que curtir os vídeos, comentar, enfim. Num blog ele tem que estar pesquisando no Google e aí a empresa, no caso, artigo de blog, a empresa tem que aparecer nos primeiros locais de pesquisa para quem pesquisa termos relacionados ao que ela faz. Então tem que estar na primeira página do Google. Se você não sabe como fazer isso, você não pode tacar direto o copywriter lá. Você precisa aprender como fazer isso. Não é que seja difícil, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Principalmente se você já escreve bem, é muito fácil. É uma questão de você entender como formatar isso, ou melhor, como eu costumo dizer, colocar o marketing na tua escrita, tá? Mas tem que aprender. E geralmente, a melhor maneira, ou a maneira mais rápida de fazer isso é um curso, e não assistindo o vídeo no YouTube. Afinal de contas, você não quer começar numa nova profissão assistindo curso, aula gratuita no YouTube. Não tem condição, né? Você sabe, é lógico, é óbvio que isso não vai dar muito certo. Muito bem. Então, o que você precisa aprender? Você precisa aprender como funciona, o que é um artigo de blog, como é que ele se insere dentro de uma estratégia de atração de público para a empresa, seja no Instagram ou no LinkedIn também, como que esses conteúdos se inserem dentro de uma estratégia mais ampla que vai permitir que a empresa atraia o público certo, encante essas pessoas, desperte interesse nelas e elas acabem virando clientes da empresa. Esses são os resultados que ela quer. Ela quer mais cliente, ela quer mais venda, quer mais faturamento pela internet. E a gente pode fazer isso, porque hoje o conteúdo virou o grande decisor de compra, né? A gente consome conteúdo para decidir onde que a gente vai botar nosso dinheiro. Então, você precisa aprender como produzir esses conteúdos, tá? Então esse é o primeiro passo, a parte mais técnica. Você precisa aprender a produzir esses textos. Show? Beleza.
A segunda parte, que é também um grande calcanhar de Aquiles quando você começa, que é desafiador, é como conseguir cliente. Você já sabe a parte técnica, já sabe produzir textos que as empresas precisam. Agora você precisa que as empresas descubram que você sabe disso. E como é que você consegue isso? Como você consegue clientes? Existem várias fontes, tá? Umas melhores, outras piores e tal, mas eu vou, para não ficar muito longo esse vídeo, me ater aqui às principais que estão funcionando mais hoje, ok? E aí eu costumo ensinar para meus alunos que eles combinem duas estratégias. Uma para conseguir cliente no curto prazo, ou seja, tu começou agora, aprendeu a criar os textos, tu já quer cliente para ter resultado, não é? Você já quer começar a ganhar dinheiro com isso. Então tem a estratégia para você ter esses clientes a curto prazo. Que estratégias são essas? Existem 3, basicamente. Primeiro, você divulgar para todo mundo que você conhece. Pode parecer óbvio, né? Ou então pode parecer bobo, mas não. A maioria não faz isso. A maioria se joga nas vagas que estão na internet, para concorrer com o redator que já está aí há 3 anos no mercado, 4 anos no mercado, né? Que já tem um portfólio forte e tal. E aí perde essa chance. Os primeiros clientes geralmente vêm de quem está mais próximo. Por quê? Porque as pessoas que te conhecem confiam em você. Se você falar para elas, elas vão te indicar para quem elas conhecem. Para empreendedor, para dono de negócio local, para profissional liberal, tipo dentista, médico, contador, advogado. Todo mundo precisa de conteúdo, tá? Então esse é o primeiro ponto. Você divulgar para quem te conhece. Depois, você mesmo ir atrás das empresas. E aí você pode ir atrás delas localmente, presencialmente, tipo, no teu bairro. Quantas empresas você frequenta todos os meses? Se você entrar nessas empresas, se você entrar no Instagram dessas empresas, você vai ver que a maioria está desatualizado. Ou está fazendo conteúdo meia boca. Então é uma oportunidade para você ter os seus primeiros clientes. E depois você vai para a internet. Aí você precisa saber como caçar as empresas que precisam do teu trabalho, para também não sair atirando para todo lado, que não adianta nada, e ficar perturbando as pessoas, que também não leva a lugar nenhum. Você precisa entender, aprender como você identifica a empresa que precisa do teu trabalho, como aborda o dono dessa empresa, né, ou o responsável, como você oferece teu serviço, e aí você fecha projetos. Então, no curto prazo, você precisa ter essas estratégias, tá? É o que você precisa aprender. E aí, isso vai ser legal, porque no início funciona com a beleza. E depois, você pode combinar com a outra estratégia de médio e longo prazo. Essa estratégia é baseada naquele ditado que diz assim: você planta um jardim para as borboletas virem para você, né? Que as borboletas virão. Plante o seu jardim de flores e as borboletas virão. Só que você não sabe nunca quando as borboletas vão vir, né? Então a gente costuma, eu costumo dar uma adequada nesse ditado, que é o seguinte: a gente planta o jardim, mas também corre atrás das borboletas, né? A estratégia de curto prazo é correr atrás das borboletas e a de médio e longo prazo é fazer elas virem. Com essas duas estratégias você vai ter cliente sempre. Essa é a ideia. E como é que você faz então? Como é que você planta esse jardim? Você escolhe um canal digital para chamar de seu. Pode ser um perfil no Instagram, pode ser um blog, pode ser um perfil no LinkedIn, tá? E ali você vai produzir conteúdo para atrair as empresas que precisam de você. Porque do mesmo jeito que você é contratado para criar conteúdo para empresas e esses conteúdos eles vão chegar nas pessoas que querem contratar o produto ou serviço dessas empresas, são seus clientes, você vai usar a mesma estratégia para você, para atrair clientes para você. Olha que legal. Então você vai produzir conteúdos baseados nos problemas que essas empresas têm. Esses conteúdos eles vão ser distribuídos, vão chegar nessas empresas, elas vão chegar no teu canal, vão gostar do teu trabalho, vão ver ali teus textos e tal, né? E vão querer te contratar e vão te chamar para te contratar. Ah, Eduardo, qual é o melhor canal para isso? Olha, na minha opinião, é o LinkedIn. Por quê? O Instagram, organicamente, ou seja, você vai produzir conteúdo e não vai entregar para ninguém, a menos que você injete dinheiro ali. E tudo bem, você tem dinheiro para gastar, para investir, não tem problema nenhum. Você vai ter que impulsionar os conteúdos para encontrar mais pessoas. Beleza. Aí sim vai funcionar bem. Blog. Se você não tem um blog hoje, você vai ter um certo custo para ter um. Porque você vai ter que contratar um endereço digital, você vai ter que contratar um servidor, você vai ter que contratar um designer para instalar o código lá do blog, tá? Se você já tem um blog que você não usa para outra coisa e quiser voltar para isso, perfeito, aí beleza. Aí o blog ele vai ser tão bom quanto o LinkedIn, tá? Mas se não tiver, não vale a pena investir esse dinheiro agora.
vai para o LinkedIn. O LinkedIn é o melhor dos mundos. Ele é gratuito, ele tem uma entrega orgânica fantástica e ele ainda tem um melhorante, que é o quê? Ele mostra o teu perfil para pessoas interessadas. Olha que maravilha. Ele é a única plataforma que mostra você para potencial cliente. Por isso que eu prefiro ela. Então você cria um perfil lá de maneira estratégica. Ele tem um blog próprio, olha só, ele tem um blog próprio, onde você pode já botar os teus textos lá para mostrar para clientes. Ele tem tudo de bom, por isso que eu prefiro o LinkedIn. E ali você produz conteúdo e tal. Agora, lógico, ele leva um tempo para dar resultado. Mas depois que começa a dar resultado, é resultado para sempre. É só você continuar trabalhando nele. Quanto mais você mexer nele, mais resultado ele traz. Tá? Então essas são as duas estratégias que vão te trazer clientes todos os meses. E aí entra uma terceira etapa, que é o quê? Então olha só, você começou, teve seus primeiros clientes, tá? E aí você coloca as duas estratégias para ter clientes no médio e no longo prazo. Agora o que você precisa fazer? Saber como ter uma renda recorrente mensal. Esse é uma das maiores dores de cabeça de todo freelancer. Quanto é que eu vou ganhar mês que vem? Quanto é que eu vou ganhar daqui a 3 meses, 6 meses e tal? E se eu ficar doente, o que acontece e tal? Então você precisa organizar as coisas para ter uma renda recorrente mensal. Vai ser variável, não vai ser fixa igual salário, mas ela vai ser recorrente. E tem 3 coisinhas que você precisa fazer quando você começar a oferecer seu serviço, né? Aqui na segunda etapa, quando você começar a negociar com os clientes, você precisa fazer isso daqui, ó. Primeiro, precificação inteligente. Você não vai vender texto, você vai vender o resultado que eu falei que elas querem lá no início. Você vai mostrar para elas como que você pode trazer mais pessoas para os canais delas, como é que essas pessoas vão se interessar através dos conteúdos, como é que elas vão aumentar as vendas e o faturamento da empresa. Quando você aprende como fazer isso, você aumenta naturalmente o teu preço, o teu valor, você vira um investimento para a empresa e não um custo. Olha que legal, tá? Você faz então é o que eu chamo de precificação inteligente. Você começa a cobrar mais por conta dessa mudança. Você não oferece mais. Se você olhar nos grupos lá de Facebook, de copyright, você vai ver um monte de gente falando, ó, faço artigo de blog, faço post no Instagram, faço... Quase ninguém fala assim, ó, ajuda sua empresa a aumentar as vendas pela internet. Você não vai ver quase ninguém falando isso. Mas é isso que vai fazer com que a empresa olhe para você de modo diferente. Beleza? Segundo ponto, fechar projeto de longo prazo. Então você tem que entender o seguinte, a produção de conteúdo é o que vai permitir que a empresa venda pela internet, mas ela não acontece da noite para o dia. Então tem um tempo em que o canal digital da empresa começa a dar resultado. E aí esse tempo é um tempo que ele vai ter que continuar produzindo conteúdo. E quando ela começar a dar resultado, isso é ótimo para a gente, primeiro, o resultado vai ser cumulativo, então vai continuar dando resultado ao longo do tempo, desde que ela continue fazendo o mesmo trabalho. Isso significa o quê? Não adianta a empresa te contratar para produzir conteúdo 2, 3 meses. Ela tem que te contratar sem prazo para terminar. Por quê? Porque se ela começar a ter resultado dali a 2, 3 meses, se ela parar, o resultado para. Então ela tem que continuar tendo você ali prestando serviço. Então isso tudo é você que mostra para ela, entendeu? Na hora que você vai negociar, vai fechar seus projetos e tal, você fecha projetos de longo prazo, sem data para terminar. Eu tenho clientes de 2, 3 anos que estão comigo, tá? E por último, você recebe mensalmente, tá? É quase que uma consequência lógica disso aqui. Você fecha projetos de longo prazo e você estabelece um pagamento mensal, porque é isso que vai te dar previsibilidade. Então você sabe, projeto de longo prazo, você sabe que você vai ter trabalho ao longo dos meses e aqui você sabe quanto você vai receber todo mês. Pronto, você tem uma renda recorrente agora e você sabe o quanto você vai ganhar para garantir suas contas e dormir tranquilo, beleza? Cara, é muita coisa? É. Mas tem uma maneira de você acelerar esse processo. E eu gravei uma aula gratuita para te mostrar como fazer isso. Nessa aula, eu te ensino como você pode aprender um único serviço de escrita, tá? Para você começar, como você pode estruturar, que é o artigo de blog, que é um serviço com as maiores demandas do mercado, tá? Um dos serviços mais lucrativos dos copywriters, dos redatores, como você pode estruturar um artigo do jeito que as empresas precisam e como você pode conseguir ter os primeiros clientes. Tá tudo nessa aula aqui. Vai lá, o link está aqui embaixo, tá? Assiste e depois volta para me contar. Ou aqui embaixo, comenta aqui embaixo, ou então vai no Eduardo B. Corrêa, no LinkedIn ou no Instagram e me conta o que você achou dessa aula. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar, ok? Então, olha só. Voltando para cá. Se você gostou desse vídeo, dá aquela curtidinha aqui para ele alcançar mais pessoas que precisam desse conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui também ou manda mensagem para mim, onde eu falei, tá?
E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.